desatando nós e mitos sobre a violência contra as mulheres. A violência de gênero tem afetado mulheres e meninas ao redor do mundo. Provavelmente você conhece alguma mulher que já viveu uma situação de violência. Se não conhece, é possível que você se depare com uma situação dessa ao longo da sua vida. Ano após ano, as estatísticas mostram que a violência está cada vez mais próxima de nós. Neste minicurso, você pode ampliar os seus conhecimentos sobre a violência de gênero, sobretudo quando ela acontece no ambiente doméstico e familiar. Para facilitar a compreensão, dividimos esse conteúdo em 5 tópicos. Anote aí. 1. Para entender de uma vez por todas o que é gênero, violência e vulnerabilidades. 2. Violência doméstica e familiar contra as mulheres. O que precisamos saber? 3. A Lei Maria da Penha, sua história e importância. 4. Precisamos falar sobre as medidas protetivas de urgência. 5. O que fazer diante de uma situação de violência? Desfazendo nós e desconstruindo mitos. Para entender de uma vez por todas o que é gênero, violência e vulnerabilidades. Com certeza você já ouviu a palavra gênero. Apesar de as pessoas falarem muito sobre isso, nem todo mundo sabe que a violência contra as mulheres tem suas raízes na forma como os papéis de homens e mulheres foram construídos, acentuando desigualdades ao longo da história. É possível reconhecer as desigualdades de gênero em várias dimensões da nossa vida, no mundo do trabalho, na política, nos espaços públicos e principalmente nas nossas relações interpessoais. A crença de que as mulheres são uma propriedade adquirida por meio do casamento ou relacionamento ainda é algo presente nos dias atuais. Esse é um tipo de violência baseada no gênero, ou seja, é pelo fato de serem mulheres que muitas sofrem abusos e agressões. Em alguns casos, essa situação pode terminar com um feminicídio, que é o assassinato da vítima. Mas será que todas as mulheres sofrem violência da mesma forma? A resposta é não. Algumas condições que chamamos de vulnerabilidades potencializam a violência. Assim, considerando que vivemos numa sociedade estruturada também pelo racismo, as mulheres negras têm sido mais expostas às violências. A vulnerabilidade socioeconômica e o empobrecimento de mulheres são fatores que tornam a violência algo ainda mais grave. Você conhece alguém que perdeu o emprego ou teve a sua sobrevivência comprometida a partir da pandemia da Covid-19? Essa crise impactou de maneira significativa a vida de mulheres em todo o país. Aliás, os momentos de crise dizem muito sobre como as mulheres são percebidas numa sociedade, já afirmava a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça de que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. É por isso que as crises econômicas, políticas ou sanitárias têm tantas consequências na vida de mulheres e meninas, em geral, maiores do que para a população masculina. Assim, descobrimos que é possível fazer uma leitura com recorte de gênero sobre qualquer aspecto ou assunto que envolva as nossas vidas. Se as desigualdades de gênero estão nas estruturas da sociedade, todas as nossas relações são atravessadas por essa questão. Você já parou para pensar a respeito? Se não, vale a pena o exercício. Caso você seja uma mulher, pergunte a si mesma: o que eu já deixei de fazer na vida por ser mulher? Se você for homem, questione-se: de tudo o que faço na vida, o que eu não faria se fosse uma mulher? Há muitos estereótipos que são socialmente construídos para as mulheres e os homens.
Um homem nunca pode demonstrar sensibilidade ou fragilidade. Já a mulher precisa cumprir o seu papel social de ser doce, frágil, cuidadora e acolhedora. Criamos esse homem e essa mulher em nosso imaginário como responsáveis por formar a família, que acreditamos ser a célula mais importante e imutável da nossa sociedade. Mas precisamos refletir. E quando a violência ocorre justamente nesse espaço? Para cumprir seu papel social, a mulher tem que suportar todo tipo de violência doméstica para manter a família existindo? Muita gente acredita que sim. Quando nos deparamos com a violência contra as mulheres, a gente percebe o quanto ela é prejudicial, não só para as mulheres, mas também para toda a sociedade. As marcas deixadas atravessam gerações. Violência doméstica e familiar contra as mulheres. O que precisamos saber? Desde 2006, a Lei Maria da Penha define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no ambiente doméstico e familiar e em qualquer relação íntima de afeto. Mas o que seriam essas relações íntimas de afeto? São as relações afetivas que constituímos ao longo da vida, como o namoro, a união estável e o casamento. Vale destacar que a violência pode ocorrer durante essas relações ou após o seu término, sem ser necessário que o agressor e a vítima residam na mesma casa. E a Lei Maria da Penha existe para criar um sistema de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha, sua história e importância. Foi a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes que inspirou a Lei número 11.340 de 2006. Ao transformar a sua dor em luta, atuando junto a organizações de mulheres, Maria da Penha conseguiu acionar organismos internacionais e a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos para denunciar o Brasil pela omissão e negligência com que tratava os crimes de violência doméstica. A Lei Maria da Penha representa uma conquista para todas as brasileiras, pois cria mecanismos que coíbem a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, bem como da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. É por meio da Lei Maria da Penha que a vida de muitas mulheres brasileiras é resguardada, pois ela criou vários mecanismos de proteção, como juizados, delegacias e centros de referência e atendimento especializado da mulher, além de fazer a articulação entre os serviços de saúde, educação, assistência social, justiça e segurança pública. Uma vez integrados, esses mecanismos formam uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Infelizmente, ainda existem cidades que não contam com esses serviços de atendimento. Precisamos lutar para que todas as mulheres tenham acesso a essa proteção, pois a lei tem o potencial de transformar vidas. Em palestras e eventos, Maria da Penha sempre encontra mulheres que a abraçam emocionadas e dizem: "Eu fui salva pela lei que leva o seu nome." Isso motiva Maria da Penha e seu instituto a continuar lutando pela correta implementação da lei. Além disso, é importante compreender que a violência doméstica se caracteriza por um ciclo de violência. É como um labirinto em que as situações se repetem, mas o relacionamento sempre volta à estaca zero. Esse ciclo ocorre em 3 fases. Fase 1. Aumento da tensão.
Fase 2, ato de violência. Fase 3, arrependimento e comportamento carinhoso. Para romper o ciclo de violência, é preciso que a mulher tenha o apoio necessário para reconhecê-lo e retomar a própria vida. Agora vamos falar sobre os tipos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, que estão previstos na Lei Maria da Penha. A violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher, prejudicando e perturbando o seu pleno desenvolvimento. Também pode ter como finalidade degradar a mulher e controlar seu comportamento, crenças e decisões. Essa violência não deixa marcas visíveis, mas é muito perigosa e pode ser encontrada em situações cotidianas, como o controle exagerado sobre a mulher, xingamentos e proibição de fazer determinadas atividades ou frequentar certos lugares. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de agressão, pois geralmente é assim que começa a violência doméstica. Já a violência sexual significa constranger a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada por meio de intimidação, ameaça ou uso da força. Existem ainda outras formas de violência sexual. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, proibir o uso de métodos contraceptivos ou forçar qualquer situação que não seja consentida por ela. É importante entendermos que o estupro não acontece somente entre pessoas desconhecidas. Esse ato criminoso também pode ocorrer dentro de um relacionamento, quando a mulher é forçada a praticar o ato sexual sem o seu consentimento ou vontade. As mulheres foram ensinadas a acreditar que não há estupro no casamento, mas isso é mais um mito. É preciso destacar ainda que as vítimas de violência sexual devem receber todo o atendimento na rede pública de saúde, incluindo a obrigatoriedade do diagnóstico e tratamento de lesões, como cirurgias plásticas reparadoras, profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis, DSTs HIV e prevenção da gravidez por meio da pílula de emergência ou pílula do dia seguinte. Pouco conhecida, a violência patrimonial ocorre quando a pessoa agressora retém, subtrai ou destrói objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos da mulher. Ela se manifesta em situações como controlar o dinheiro e fazer transações financeiras sem o consentimento da mulher, deixar de pagar pensão alimentícia, furto, extorsão ou dano, estelionato, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. A violência moral acontece quando a situação de violência ultrapassa o espaço doméstico e se manifesta na forma de calúnia, injúria e ou difamação. Alguns exemplos de violência moral são: acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta da vítima e seu modo de se vestir, expor a vida íntima da mulher, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que questionam a sua índole, divulgar imagens íntimas não autorizadas como forma de vingança. Por último, a violência física é a mais conhecida e visível de todas as formas de agressão, e é um mito achar que é a única. Ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Tapas, chutes, espancamento, estrangulamento e ferimentos causados por objetos cortantes ou armas de fogo são alguns exemplos. Atenção! A violência doméstica quase nunca começa com um tapa, mas sim com os outros tipos de violência que apresentamos, chegando até a agressão física. Por isso é tão importante conhecer os tipos de violência e saber identificá-los.
precisamos falar sobre as medidas protetivas de urgência. Agora que já entendemos o que é a violência doméstica e familiar, podemos avançar para compreender como a Lei Maria da Penha estruturou os mecanismos de proteção. Por meio da medida protetiva de urgência, é possível quebrar o ciclo da violência antes que a situação se agrave ainda mais. Em geral, a medida é solicitada na delegacia já no primeiro atendimento. Trata-se de uma ordem que determina o afastamento imediato entre a mulher e a pessoa agressora. Após receber a intimação sobre a medida protetiva, é preciso cumpri-la. O seu descumprimento pode ter como consequência até 2 anos de detenção. Podemos utilizar as medidas protetivas de urgência para 1. Retirar ou suspender o porte de armas da pessoa ofensora. 2. Ter uma ordem determinando o afastamento da pessoa ofensora dos locais de convivência com a mulher em situação de violência. 3. Proibir que a pessoa ofensora se aproxime da mulher, de sua família ou de amigos e amigas em qualquer ambiente. Em geral, é estabelecido um limite em metros para essa restrição. 4. Determinar que a pessoa ofensora não faça qualquer contato com a mulher, seus familiares e testemunhas, inclusive por mensagens ou ligações. 5. Restringir ou suspender o direito de visita a filhos e filhas temporariamente. 6. Requerer o imediato pagamento de alimentos, pensão alimentícia. 7. Fazer com que a pessoa ofensora compareça a programas de recuperação e reeducação com acompanhamento psicossocial e atendimento especializado. É importante dizer que quando falamos de pessoa ofensora, estamos nos referindo a homens, namorados, maridos, companheiros ou familiares, e mulheres, namoradas, esposas, companheiras ou familiares. O que caracteriza a necessidade de proteção da Lei Maria da Penha é justamente essa relação entre a mulher e a pessoa ofensora. Lembre, conhecer os nossos direitos é uma forma de nos proteger contra a violência. Se for preciso, use essas informações. O que fazer diante de uma situação de violência? Desfazendo nós e desconstruindo mitos. Avançando no nosso conteúdo, vamos entender agora como ajudar uma mulher em situação de violência. Primeiro, é preciso ter empatia e cuidado com essa mulher. Coloque-se no lugar dela e lembre que a violência pode atingir todas as pessoas. Então, evite julgamentos e acusações. O segundo passo é pensar em como ajudar. Para isso, trazemos algumas informações importantes. 1. Faça um mapeamento dos serviços de proteção às mulheres na sua cidade, listando contatos e referências. Quando se trata de violência, a pessoa que está ajudando não consegue resolver tudo sozinha. As informações que você precisa também podem ser obtidas pelo Ligue 180. 2. Tente estabelecer uma relação de confiança com a mulher. Para isso, é fundamental preservar o sigilo sobre a sua situação e sempre respeitar a sua vontade. 3. Mantenha-se à disposição para ajudar e ofereça uma escuta cuidadosa. 4. Enfrentar uma situação de violência é muitas vezes algo solitário. Se puder, ofereça ajuda para acompanhar a mulher nos serviços de enfrentamento à violência doméstica. Esse apoio faz toda a diferença. 5. Procure os serviços especializados mais próximos, sobretudo a Delegacia da Mulher e o Centro de Referência da Mulher. Se não existirem em sua cidade, busque as opções disponíveis. 6. Uma das opções para locais onde não existem equipamentos é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS. 7. O Ligue 180 recebe denúncias de violência contra a mulher, inclusive anônimas. Esse serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a ligação é gratuita. 8.
Nos locais onde não existem equipamentos de atendimento à mulher em situação de violência, o Ligue 180 é uma opção para buscar ajuda. Lembre, caso a situação seja urgente, sobretudo se você presenciar ou tomar conhecimento no momento em que ela esteja acontecendo, ligue imediatamente para 190 ou para a Polícia Militar da sua cidade. Essa conduta pode salvar uma vida. Saiba também que uma mulher que corre risco de morte pode solicitar abrigo para preservar a sua vida e a dos seus filhos e filhas. Em geral, os serviços psicossociais são indicados para situações de urgência. Não se esqueça de que o trajeto da mulher até a denúncia nem sempre é linear. Mesmo que a mulher desista de levar a denúncia adiante, ela deve ser sempre apoiada e a sua autonomia precisa ser respeitada. Não devemos criticá-la nem emitir juízos de valor. É fundamental continuar apoiando a mulher e perguntar se ela precisa de ajuda quantas vezes for necessário. Um dos mitos mais perigosos que espalharam sobre a violência doméstica é o de que as mulheres gostam de apanhar e por isso merecem sofrer violência. Nenhuma mulher deve passar por isso. Vale ressaltar também que a denúncia não costuma ser o último ato de solução da violência. Depois desse momento inicial, podem ser necessárias outras providências. Mesmo após a medida protetiva de urgência e o boletim de ocorrência, muitas vezes a mulher deve retornar à delegacia para a representação criminal. Na maioria dos casos, se isso não acontecer, o procedimento será arquivado. Dar entrada em ações judiciais de divórcio, guarda e alimentos. Essas são etapas importantes e demandam muito cuidado para que os processos sejam bem instruídos. Na maior parte das cidades, contamos com a assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública, algo fundamental para a promoção do acesso à justiça das mulheres. Outras questões podem surgir como pendências a serem resolvidas: partilha de bens, busca de documentos, etc. É essencial que a mulher não esteja sozinha ao lidar com essas demandas. Agora que você já sabe como ajudar uma mulher em situação de violência, contamos com o seu apoio para que essa luta seja fortalecida. Toda a sociedade pode contribuir para prevenir e combater a violência contra as mulheres. Acreditamos que somente um amplo e irrestrito processo de educação para a igualdade é capaz de transformar corações e mentes. O mundo precisa de um lugar seguro para mulheres e meninas, a começar por dentro de casa. Não podemos admitir que situações de violência ocorram nas nossas vidas. A última fase do ciclo da violência pode ser o feminicídio, mas as mortes decorrentes desse fenômeno podem ser evitadas, pois não acontecem do dia para a noite. Na maioria das vezes, são mortes anunciadas, que têm início na violência psicológica. Para combater a violência doméstica, precisamos de políticas públicas e também do envolvimento de todos e todas. Uma das principais demandas do Instituto Maria da Penha é que todos os municípios, independentemente de seu tamanho, tenham um centro de referência da mulher, com equipe multidisciplinar capacitada, composta de psicóloga, advogada e assistente social, dentro de uma unidade de saúde, posto de saúde, hospital ou até mesmo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS ou do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. Os municípios menores podem atuar em regime de consórcio com municípios maiores, das macro-regiões, que devem ter implantadas as políticas públicas determinadas pela Lei Maria da Penha, como Delegacia da Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Casa-Abrigo. Essa é uma boa estratégia para os municípios que não possuem equipamentos de atendimento à mulher em situação de violência.
Todos e todas podemos ser agentes de transformação social e fazer parte da rede de apoio de uma mulher em situação de violência. Como diz Maria da Penha, quando a violência acaba, a vida recomeça. Agradecemos a sua participação. Obrigada por seguir com a gente até aqui. Quer se aprofundar no assunto? Em nosso site você encontra muitas outras informações. Acesse www.institutomariadapenha.org.br e saiba mais.